Um verdadeiro massacre. Centenas de mortos e imagens dramáticas de medo, desespero, tristeza, revolta. As águas de janeiro castigam a região serrana do Rio poucos dias depois das enchentes e do caos em São Paulo. Um roteiro quase idêntico ao do ano passado, que também começou com a capital paulista debaixo d'água e terríveis deslizamentos de terra no Rio, em Angra dos Reis. Mais um capítulo numa longa história de tragédias anunciadas. 1967, Caraguatatuba, litoral paulista. Mais de 200 mortos. 1988, Petrópolis, região serrana do Rio. 170 mortos. 2008, Santa Catarina, 140 mortos, 60 cidades inundadas, 1,5 milhão de pessoas afetadas. Tudo sempre acompanhado por desculpas esfarrapadas dos políticos. Choveu demais, não houve tempo para alertar as vítimas, além das promessas de soluções, investimentos, etc, etc. E nada muda, porque não existe prevenção. Como impedir a ocupação irregular de áreas perigosas? Afinal, de quem é a responsabilidade se a própria presidente da República admite candidamente o problema? Abre aspas. A moradia em área de risco no Brasil é a regra, não é a exceção. Fecha aspas. Para explicar por que tantos brasileiros moram com perigo e quais as soluções para o problema, recebemos em nossos estúdios no Rio de Janeiro Agostinho Guerreiro, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado. E aqui em São Paulo, Cândido Malta, arquiteto, urbanista, professor da USP, e Antônio Carlos Robert de Moraes, professor titular de Geografia da USP também. Sejam muito bem-vindos. A gente já está com um número de mortes cada vez maior na região serrana do Rio de Janeiro. A gente vai agora a Teresópolis, onde o repórter Rafael Coimbra traz ao vivo as últimas informações sobre a situação naquela região. Rafael, boa noite. Boa noite, Mônica. Até agora são 497 mortos, 233 só aqui em Teresópolis. Mas provavelmente esse número deve aumentar porque há muitas regiões isoladas, as equipes de resgate não conseguem chegar a essas áreas que estão praticamente ilhadas. Hoje foi um dia de muito trabalho, algumas pessoas deixando suas residências, tentando salvar o pouco do que restou. E há muitos desabrigados também, são cerca de 3.000 em toda essa região. E aqui no centro de Teresópolis, um ginásio foi montada uma base, muitas pessoas machucadas que perderam tudo estão neste local. Mônica. Muito obrigada, Rafael. É uma tragédia, um número crescente desses, né? Quer dizer, a cada hora a gente tem uma contagem que aumenta o número de mortos e a gente ouve, por outro lado, as mesmas respostas de sempre quando a autoridade é inquirida. Ou seja, as pessoas vivem em áreas de risco, não podiam estar ali ou choveu demais. De quem é a culpa, afinal de contas, de uma tragédia como essa? É da natureza? É da falta de planejamento, da permissão, da vista grossa com a ocupação irregular? Como é que a gente sabe quem é que está enganando a gente? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ao avaliar um episódio trágico desse, nós não devemos nem naturalizar, nem jogar para a globalização, um argumento de globalização nisso. Eu acho que é o seguinte, a natureza tem seus ciclos, certo? E esses ciclos, esse fenômeno que ocorreu, trágico, tem uma dose de previsibilidade, certo? Então não devemos entrar de jogar a culpa para a natureza. Ou seja, isso a natureza ia fazer de qualquer jeito, está na conta dela, mas é uma chuva muito maior do que o normal, quer dizer, a culpa é do aquecimento global, é das mudanças climáticas. A gente pode aceitar essa desculpa que o poder público nos dá diante da tragédia da falta de prevenção, né? É um episódio, vamos dizer assim, de uma certa excepcionalidade, mas não tanto também. Quer dizer, nós estamos numa época, ele está ocorrendo na época, na sazonalidade dele, certo? Sempre ocorre nessa época, certo? Então não dá para jogar como algo de uma totalmente diferente nos ciclos naturais. Os ciclos naturais existem, certo? E há que se prevenir, tal, frente a eles, tal. Por outro lado, jogar também para questões globais. Não, isso é um episódio localizado e eu acho que é errado esses dois encaminhamentos,
porque, de certa forma, dilui as responsabilidades, exatamente. Quer dizer, fica ou para o mundo inteiro, etc., tal, ou para a natureza. A natureza não tem vontade, não pode ser responsabilizada nesse sentido. Não tem moral. Eu queria até passar para o Agostinho a pergunta agora, porque o CREA do Rio diz que chegou a alertar o governo do estado sobre o risco que havia na região serrana, da mesma forma como havia como ocorreu em Angra dos Reis. Ou seja, o governo do estado sabia, porém não tomou nenhum tipo de providência. Com base em que dados vocês fizeram esse alerta e por que o CREA tem essa informação e a prefeitura, o governo do estado não tem? Olha, nós quando percebemos o que aconteceu em Angra, imediatamente fizemos um estudo, discutimos com os nossos especialistas e as nossas conclusões não foram nenhum tipo de surpresa, porque esses especialistas que trabalham na nossa área, ligada ao meio ambiente, ligada à questão da geotecnia, da geologia, a gente vem fazendo esse tipo de advertências públicas, produzindo materiais, livros, escrevendo revistas, etc., há pelo menos 30 anos ou mais. E de lá para cá o problema vem apenas se agravando. Então a questão de Angra nos levou a produzir, né, esse material, por exemplo, que está aqui em nossas mãos, que é exatamente um retrato do que aconteceu lá em Angra. E nessa publicação, que circula por todo o nosso estado, na mão de 150 mil profissionais e também prefeituras, etc., está colocado que aquela questão de Angra era uma questão muito próxima daquilo que estava em potencial em outras regiões, como a região serrana. Na sua experiência de planejador urbano, quer dizer, o que podia ter sido feito em situações como essa? Por que o poder público demora tanto para agir? E por que, afinal de contas, faz vista grossa com essa ocupação irregular de terras, sabendo que é muito provável que um fenômeno natural ocorra, especialmente em região que há muita chuva, onde há encosta, a ponto de provocar tragédias com esse número de vítimas? Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é a fragmentação de governo. Cada secretaria é independente uma das outras, há uma dificuldade entre níveis de governo também, quer dizer, há uma visão setorial pontual de todos os problemas e que imagina-se que pode serem resolvidos dessa maneira, enfrentando um por um, independente de uma lógica mais geral. E o que a gente percebe é o contrário, que tudo está interligado. Então, se as enchentes ocorrem e produzem congestionamento de trânsito, ao mesmo tempo essa chuva desmorona os morros e fazem essas catástrofes como essa da região serrana do Rio. Então, é preciso... Está tudo tão ligado que um município está num estado e um estado está no país, né? Exatamente. Portanto, tudo deveria realmente ter uma relação... Agora, não é que não tem solução para essa fragmentação. Quer dizer, o contrário da fragmentação é a coordenação intergovernamental e dentro do próprio governo em cada nível. Então, existe um instrumento que a Constituição Federal fez em 88, colocou à disposição do país, que são os planos diretores. Os planos diretores são as únicas leis que, embora municipais, obrigam o governo estadual e federal que atua no município a se conjugarem. Então, se nós não temos bons planos diretores para a gente poder cobrar dos governantes a sua aplicação, nós não temos um ponto de partida para resolver todos os problemas do município, especialmente os principais: congestionamento, enchentes, mananciais e habitação popular. Esses problemas devem ser coordenados através de planos diretores. Aqui em São Paulo, por exemplo, o nosso planejador é muito fraco. Ele não coordenou nada. Ele fez só políticas setoriais.
e muito mal formulados, não tem metas, né? Porque se... Você falar que muitos planos diretores são, digamos, oportunidades para o setor imobiliário se apropriar de áreas e valorizar aqui e ali, quer dizer, há muitos interesses que estão ligados ali. Agora, os próprios projetos técnicos também são divergentes, quer dizer, quantos técnicos a gente ouve, tantos têm soluções e diagnósticos diferentes. Não há um excesso de diagnóstico no Brasil e muito pouca ação concreta, ou seja, acabou a chuva, todo mundo esquece tudo. Deixa eu dizer um pouquinho sobre a coordenação técnica. Um plano diretor é justamente um instrumento que há o debate técnico, como esse que é a contribuição do CREA do Rio e outros profissionais, todos são convidados, deveriam ser convidados, para convergir para uma solução consensual em que a maioria apoiasse. E aí, uma vez isso feito, a população mobilizada cobrar do poder público. E também os órgãos como Ministério Público, etc., convergindo para a solução seja implementada. Agora, enquanto se você não tem esse ponto de partida, você não tem como começar. É o que acontece agora. Tem os problemas e você não sabe por onde vai atacá-los, e aí a sua pergunta, puxa, mas isso então vai continuar assim? Eu vou dizer, se não houver essa mudança fundamental... Vai continuar assim. Vai continuar assim. Conhecimento técnico a gente tem para enfrentar tudo isso? Temos. Eu acho que hoje em dia já há capacidade de previsão, certo? Há modelagens, etc., que permitiriam ações tanto corretivas, mas principalmente preventivas, certo? Eu acho que os lugares têm uma vulnerabilidade, conforme o uso que é dado a esses lugares, essa vulnerabilidade se transforma em risco, certo? Há diferentes atores, os atores são diferentes, os interesses são diferentes, as capacidades são diferentes, e há que se levar isso em conta num ordenamento do uso do solo, certo? Que envolve, eu concordo com o Cândido, envolve um nível de articulação muito grande, articulação entre sociedade e governo, entre níveis de governo, entre setores. Muitas vezes o Estado está criando, certo, em certas ações, problemas que em outra secretaria, em outro ministério, vão aparecer como a gênese dos problemas. Então é um paradoxo que se põe aí para o próprio Estado de ser muitas vezes gerador ou alguém que permite certos usos e, por outro lado, ser o guardião dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. São pessoas, são vidas, são danos, certo? São sofrimentos muito grandes que têm que ser minimizados. Conhecimento técnico existe, talvez eu concordo que falte articulação. Quer dizer, entre a falta de articulação política e, digamos, a articulação dos céus, das nuvens e a produção de chuva, você tem no meio ali realmente uma população pobre que tem uma carência de habitação, que é desprovida de projetos e de oferta de moradia. E eu acho que aqui em São Paulo, isso é um problema sério das pessoas que moram em região de várzea, que moram em região de rio e que, portanto, sentem a enchente em primeiro lugar. Mas muitas vezes também você tem certos usos inadequados, não só da população, fábricas. A gente tem casos, por exemplo, de dejetos industriais armazenados em lugares altamente... duvidosos. Duvidosos, já houve casos, etc., de acidentes e tal. Então há um ordenamento mesmo de uso do solo necessário, certo? Sem dúvida nenhuma, a questão social é fundamental. Agora, também não podemos esperar mudar o mundo inteiro, mudar a sociedade para dizer isso vai se resolver no futuro. É isso. Necessário ações imediatas. Eu queria perguntar para o Agostinho, porque o Rio de Janeiro e essa região... demonstra um tamanho menor, mas enfim, essa ocupação de morros e de encostas, que é um outro grande risco nessa região de grandes chuvas, é concebível tirar pessoas das suas casas? Quer dizer, no caso da região serrana, a gente viu tanto um condomínio de classe média alta, de habitações boas, ser devastado pela chuva, como a população mais pobre também ser flagelada. Baseado no diagnóstico que o CREA fez, alguém teria poder de dizer para um proprietário de uma casa num condomínio, aqui não pode mais ter essa casa? Tanto quanto dizer para uma população pobre de invasão ilegal, todo mundo vai ter que demolir e sair daqui? Há condição política para se fazer isso? Não, é muito difícil fazer isso, sobretudo porque a questão maior é a questão da degradação ambiental. Então, de um lado e de outro lado, a falta de moradias. Hoje o déficit habitacional no Brasil
dependendo da fonte, varia de 7 milhões a 10 milhões de habitações. Então, mesmo quem está numa região que ele teve algum tipo de autorização para fazer essa casa há 20 anos atrás, a degradação ambiental vai envolvendo aquela região. Então é preciso uma política, e eu acho que nós estamos de acordo, que envolva o poder municipal, que pela Constituição é o responsável, porque a nossa Constituição diz que o município que é o responsável pelo uso do solo. Mas as prefeituras já demonstraram, ao longo dessas últimas décadas, que elas não conseguem fazer o dever de casa. Seja na década de 80 ou 90, quando o Brasil tinha uma situação difícil economicamente e tudo se justificava pela falta de recursos, mas seja mais recentemente onde há uma falta de iniciativa, de criatividade, enfim, de colocar essa questão na prioridade. E aí precisa realmente uma articulação das prefeituras, que são as responsáveis nominais constitucionais, com os respectivos governos de Estado e, eu diria, também com o governo federal. Senão, não tem solução. O senhor concorda, Cândido? É uma falta de iniciativa, uma falta de criatividade, é uma falta de vontade de enfrentar, é uma falta de dinheiro. Veja, tem um aspecto que é do preço do terreno, né? Que hoje, para você construir, está muito caro. Hoje há uma escassez de terrenos. E muita gente mantém terreno vazio de especulação. Então, a Constituição Federal previu instrumentos para isso, o Estatuto da Cidade, que é uma outra lei federal, reforçou o IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento de combate à retenção, para baratear o terreno, para possibilitar, portanto, para quem não tem moradia que possa ter no mercado, isto é, não aquela que ele tenha que invadir. Então, se de um lado ele é baixa renda, tem um poder aquisitivo baixo, o poder público, especialmente as prefeituras, não combatem a retenção especulativa que levanta o preço dos terrenos. Então, isso está nas mãos de todos poder fazer. Isso não tem investimento nenhum, quer dizer, investimento político, mas não tem investimento, vamos dizer, financeiro. Que envolve também câmaras de vereadores muito heterogêneas, né, e sujeitas à pressão intensa, especialmente do setor imobiliário. Isso é em qualquer cidade. Sim, mas o setor imobiliário não é necessariamente especulador. Tem o setor imobiliário produtivo, que é aquele que produz os imóveis, produz as fábricas, produz os escritórios, as casas. O especulativo que é o problema, é aquele que retém o terreno vazio para valorização. Então, esse pode ter algum outro incorporador que tem estoques para isso, mas tem até um estoque produtivo que ele deve manter para poder fazer seus negócios. Agora, o ruim é aquele proprietário que nem deve ser um incorporador, que ele mantém vazio aquilo porque vai ganhar dinheiro, porque aquilo pretende que valorize. E agora, nessa política que está havendo de Minha Casa Minha Vida, que aumentou demais a demanda, né, por terrenos, está havendo um levantamento. De preço de novo, sobe. Então, é por isso que no momento agora, mais do que nunca, deveria estar se praticando essas políticas que são do município, de competência municipal, de combater a retenção especulativa. E cabe ao poder público, sem dúvida nenhuma, todas as instâncias de licenciamento, porque o espaço é algo contíguo, que é algo que as elites brasileiras às vezes esquecem, que pensa só no seu pedaço, mas o espaço é algo contíguo. Às vezes há uma ação que é feita num lugar, vai ter um desdobramento muito grande em outro lugar. E é sistêmico, isso atua de uma forma sistêmica. No limite, todo mundo vai pagar caro por essa falta de cuidado técnico, de dinheiro, de orçamento, de planejamento. Agora, nem todo mundo tem a mesma capacidade, inclusive financeira. Então, obviamente, se nós queremos chegar a uma situação mais sustentável, aqueles que detêm maior capacidade financeira, maior interesse, talvez tenham que, seguindo uma regra básica da área ambiental, que é o poluidor quanto paga, certo? É quem deve arcar com boa parte e tal, tem que se diferenciar os atores e gerar mecanismos de transferência, certo? A gente diria uma espécie de transferência de renda, podemos dizer até de renda da terra, de um setor para outro, certo? Então, ao autorizar um grande shopping, um supermercado, um complexo industrial, um condomínio de alto nível, se pensar em alguma benfeitoria tem que ser feita para essa comunidade. No ano passado, quando o CREA analisou a questão do desmoronamento
da montanha em Angra dos Reis e que levou a esse estudo. Havia lá uma situação também diante ali de um fenômeno natural. De fato, a Serra do Mar tem essa característica, não é? Ela é rocha por dentro e uma camada fina de terra, portanto, esse desmoronamento vai ocorrer com bastante frequência. Eu pergunto, um ano depois, alguma coisa foi feita em Angra? E aqui em São Paulo, das enchentes de lá para cá, alguma coisa foi feita de forma que a gente possa acreditar quando a autoridade diz a culpa não é nossa, é só a chuva? Daqui a pouquinho, depois do nosso rápido intervalo. A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro é uma versão muito maior, muito mais magnífica do que aconteceu há um ano em Angra dos Reis. O CREA, que fez os estudos, pode nos dizer se foi feito algo efetivamente em Angra dos Reis que possa evitar que daqui a pouco isso se repita lá, nesse ano? Algumas medidas foram tomadas, mas o que acontece? É que vamos chamar assim, essa dívida ambiental, essa quantidade de desflorestamento que foi feita, o uso indevido, a exposição do solo, a erosão, uma série de problemas, ela se acumulou de um tempo tão grande que em um ano só não se resolve o problema. Então, a Angra está fazendo alguma coisa, mas se tivermos uma chuva do porte daquela que aconteceu no Réveillon do ano passado, 2009. Nós vamos ter tragédia, nós vamos ter tragédia. E essa que é a questão, é porque é preciso as soluções emergenciais, não é? Dar o alimento, arrumar o lugar para as pessoas ficarem, porque isso é o que dá para fazer ali, aquele trabalho de defesa civil. Mas é preciso um planejamento de médio e longo prazo, aonde se faça uma coisa com muita seriedade, com prioridade, com recursos e com a tecnologia que está disponível, com todos os diagnósticos que já estão disponíveis. Não falta nada disso. Agora, aqui em São Paulo, a gente viu que em 67 houve uma tragédia semelhante em Caraguatatuba, com mais de 300 mortos, e que também significou essa corrida de lama da Serra do Mar. Foi feito algo lá que merecesse ser replicado ou não? Nós somos simplesmente felizes porque o fenômeno não se repetiu. Não, veja só, o passivo ambiental brasileiro em geral é muito alto. Quer dizer, eu acho que o que nós temos são situações geográficas diferentes. Aqui é uma área, o sul-sudeste, sujeito a esse tipo de chuva, com características específicas, mas o passivo em geral é muito alto. E nós sofremos um segundo passivo, que é o passivo de uma desmontagem, em grande parte, das estruturas de planejamento do Estado, que durante longo tempo, principalmente os órgãos de coordenação na área urbana, sofreram muito, certo? Talvez só a área ambiental seja a área que durante a década de 90 e 80 conseguiu montar alguma coisa, e mesmo assim é uma área fraca dentro da estrutura de governo. Politicamente. Né? Politicamente fraca, com pouco recurso, etc. Então, medidas, mas, por exemplo, a coisa de elevação do nível do mar. Estudos existem, estudos sérios, científicos, tal, sobre o que seria uma linha de segurança na costa. Algo está sendo feito efetivamente? Eu diria que não, muito pouco. Então há um certo divórcio entre o conhecimento, a área técnica e a decisão política. Que é uma decisão eminentemente política e que dificilmente, sem pressão popular e coisas assim, consiga avançar. Portanto, para resumir, nós continuaremos pagando caro por tudo isso. Sim, eu só queria destacar alguns pequenos avanços. Aprovou-se na Câmara Municipal, agora esse ano que passou, IPTU progressivo no tempo, sobre terrenos vazios de especulação. Isso é uma novidade no país, então acho que deve ser saudada. Outro avanço, a Prefeitura quantificou aqui em São Paulo o déficit, não apenas acumulado até a data atual, mas para um distante futuro, 20, 30 anos na frente, então levando, portanto, a um planejamento mais efetivo, preventivo, né, e não apenas curativo. Esperamos que não fique só no número, né? Sim, e também outra iniciativa que eu queria saudar é a do governador Alckmin,
que diz que vai recriar uma Secretaria Metropolitana. Então, sem ela, nós estamos sem instrumentos de coordenação de planejamento metropolitano. Já houve no passado, mas foi desmontado, como Antônio Carlos chamou a atenção. E agora está se retomando esse planejamento metropolitano, que é muito importante em qualquer metrópole brasileira. Cada brasileiro vive no município, né? Exatamente. E é nele que ele tem que contar com proteção e defesa. Muito obrigada, Agostinho, muito obrigada, Cândido, Antônio Carlos, pela participação aqui no Entre Aspas, você telespectador que nos acompanhou, também o internauta que participa do blog. O Entre Aspas volta terça-feira e agora você fica com o Sem Fronteiras. Hoje a gente mostra um especial sobre o 1 ano do terremoto do Haiti, uma outra catástrofe natural que provocou uma enorme, uma imensa tragédia. Até terça-feira.